Olá pessoal, vamos para a segunda parte então. EDO de primeira ordem, linear, não homogênea. Então, a equação linear não homogênea, ela tem a forma dy sobre dx mais uma função em função de x vezes y igual a uma função só de x, que a gente chama de q de x. Bom, então, diferente da homogênea, que é igual a zero, ela é igual a uma função de x, ou uma constante. Então, para encontrar a solução, eu vou multiplicar essa equação diferencial por dx e deixar ela na forma diferencial. Então, multiplicando por dx, vamos chamar esse aqui de 1, multiplicando 1 por dx, eu vou ter dy mais p de x vezes y dx é igual a q de x dx. Trazendo o q de x para o primeiro membro, então, eu tenho aqui p de x vezes y menos q de x, tudo em evidência, dx, mais 1 dy igual a zero. Isso aqui está na forma diferencial, como a gente viu na aula anterior, que a função ao lado do dx, que a gente chamava de m de xy, e ao lado do dy, meu n de xy, para ver se ela é exata, ela tem que ter a derivada parcial em m de m em relação a y deve ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, determinando a derivada de m em relação a y, nós vamos ter, se a derivada é parcial, então o termo que tem x é constante. Então, a derivada de uma constante vezes y em relação a y vai ser a própria constante. A derivada de q de x em relação a y vai dar zero, porque ela é considerada constante. E a derivada de n em relação a x, derivada de 1 em relação a x é a derivada de uma constante em relação a x, então é zero. Então, não é exata. Logo, eu tenho que achar um fator de integração, um fator integrante que eu multiplique, que torne ela exata. Então, eu vou pegar, como eu tenho uma função só de x aqui, eu vou verificar, conforme a aula passada, usando 1 sobre n vezes a derivada parcial em relação a y menos a derivada parcial em relação a x de n, né? Se for uma função só de x, eu acho o fator integrante que fica só em função de x. Então, eu tenho 1 sobre o n, meu n é 1, então, que multiplica a derivada de m em relação a y, p de x, menos a derivada de n em relação a x, zero. Então, eu tenho g de x, que é igual a p de x. Então, isso aqui é função só de x. Então, eu acho o meu fator integrante, que nada mais é que e na integral de g de x dx. Então, φ de x é igual a e na integral de p de x dx. Então, esse aqui seria o meu fator integrante.
meu FI, que vai multiplicar essa equação aqui e vai tornar ela exata. Então, vou chamar aqui de 2. Então, aqui 3. Multiplicando, então, 3 por 2, ou 2 por 3, né? Então, eu vou ter aqui E na integral de P de x, dx, vezes esse fator, P de x vezes y, menos o Q de x vezes E na integral de P de x dx, mais, aqui dx, né? Mais 1 vezes o E na integral, então, E na integral de P de x dx, dy. Então, igual a 0. Bom, eu posso dividir tudo por x, aqui, dividindo tudo por x, vamos colocar aqui 4, dividindo 4 por dx, eu vou ter E na integral de P de x dx vezes P de x vezes y menos Q de x vezes E na integral de P de x dx mais E na integral de P de x dx dy sobre dx igual a 0. Bom, daqui, vamos ter que vir para cá, uma observação, só estou fazendo isso porque eu adoro meus alunos, tá? Apagador. Então, eu tenho E na integral de P de x dx vezes P de x vezes y. Vou juntar esse termo com esse, então vai ficar mais E na integral de P de x dx vezes dy sobre dx igual a Q de x vezes E na integral, vou diminuir um pouquinho aqui, dy sobre dx igual a Q de x vezes E na integral de P de x. Então, aqui eu tenho, na verdade, a derivada do produto de E na integral de P de x dx vezes o y. Por quê? A derivada do produto em relação a x vai ser a derivada do primeiro, que é E na u vezes u'. Então, E na integral de P de x dx vezes a derivada da integral de P de x dx vai ser, então, a própria função P de x, vezes o y, que é o segundo termo aqui, mais a primeira vezes a derivada do segundo, que é dy sobre dx. Então, Q de x vezes E na integral de P de x dx. Para tirar essa derivada, eu aplico a integral nos dois membros. Em relação a x. Então, a integral
de Q de x vezes E na integral de P de x dx em função de x. Então, aqui vai anular, então a integral vai anular a derivada, então vai ficar y vezes E na integral de P de x dx igual a integral de Q de x vezes E na integral de P de x dx mais a constante. Então, como eu quero isolar o y, né, determinar a solução, então y em função de x, eu passo esse termo para o segundo membro com sinal contrário. Então vai ficar E na menos P de x dx vezes a integral de Q de x vezes E na integral de P de x dx mais C. Então, isso tudo aqui multiplica isso. Então, aqui seria a solução da equação linear não homogênea. Ok? Então, em resumo, eu tenho que a EDO de primeira ordem linear não homogênea ou linear, que eu posso usar essa geral para os dois casos, então tem essa forma. Então, a forma dy sobre dx mais p de x vezes y é igual a q de x. E a solução, então, vai ser y de x em função de x, que é igual a e na menos p de x dx vezes aqui, então, a integral de q de x vezes e na integral de p de x dx, aqui em função de x, mais a constante. Então, a forma e a solução.